se há dúvidas. Estamos gravando, hein? Dúvidas? Não? Então, vamos avançar com a matéria. Nós estávamos começando o tópico 5, fomos até quase o final da página 4. E lembrando, o que aconteceu aqui neste tópico 4? Tópico 5, desculpe. Nós estamos no capítulo 18 do Mencken, e no começo do tópico eu falei, o título do capítulo é Macroeconomia das Economias Abertas, conceitos básicos. Uma economia aberta, uma economia que transaciona com o resto do mundo, com outras sociedades. Então, assim, o Brasil transaciona com a China, com o Peru, com os Estados Unidos, com a Coreia do Sul. Então, o Brasil é uma economia aberta. As economias que existem por aí, no mundo, nosso mundo real, são provavelmente todas abertas. Talvez você ache uma comunidade em algum lugar absolutamente isolada, talvez por aquelas tribos completamente isoladas no meio da Amazônia, talvez se qualifiquem como economia fechada. Uma economia fechada é uma economia que não transaciona com outras economias. Mas o fato é que existe pelo menos uma economia fechada aqui na Terra, que é o planeta Terra como um todo. A Terra não transaciona com nenhum outro... Nosso planeta não tem transação com outra economia. Então, a Terra como um todo constitui uma economia fechada. Mas países como os Estados Unidos, Brasil, são economias abertas. A própria Coreia do Norte, que é um país bastante fechado, é uma economia aberta porque ela tem alguma transação, ou transações, exportações e exportações, ou seja, ela tem alguma interação com o resto do mundo. Bom, e aí, então lembra, nós estamos discutindo conceitos básicos para a economia aberta. Um conceito básico é o balanço de pagamentos, que pelo menos para os senhores vai ser a única oportunidade de estudar nesta disciplina. Então, e o problema que tinha é que no manual do Mencken, ele discute o balanço de pagamentos de uma forma... Ele simplifica demais o balanço de pagamentos. Então, eu disse, vamos estudar aqui a versão 6. Estudamos, então, uma versão do balanço de pagamentos consideravelmente mais detalhada que a do Mencken, e agora nós estamos voltando para o livro. Então, no final da página 4, tem uma seção chamada Os Fluxos Internacionais de Bens e Capital. Certamente tem uma seção, sim, na segunda página do capítulo tem uma seção com esse título. Então, nós vamos entrar nesta seção. Aí, ela começa com uma subseção, o fluxo de bens, exportações, importações e exportações líquidas. E aqui, desculpe, perdão, esse aqui eu posso fechar, isto aqui eu posso fechar, e agora eu quero, seguindo o procedimento usual, abrir o PDF. PDF no website, notas, tópico 5, abriu. Então, nós queremos ir para a página 4. Então, isto aqui. Enquanto eu não estiver escrevendo quase, vou deixar o PDF aberto. Então, o que o autor chama de exportações líquidas, para o Mencken chama de exportações líquidas, e ele usa a sigla EL, duas letras. Observe que isso não é E vezes L. É o EL, quer dizer, é uma variável, exportações líquidas, que é igual ao valor das exportações menos valor das importações. E deixando claro, isso aí inclui bens e serviços, não é a balança comercial. Balança comercial envolve somente exportações e importações de bens. Tem a parte de serviços, está fora da balança comercial. Estou falando disto aqui, acho que eu quero a página 12, se não estiver confuso. Sim, ó. Balança comercial, só bens. Na área de balança de serviços, nós temos esses outros itens aqui. Bom, então, voltar para a página 4. Se eu fizer isso aqui. Não. Isso aqui, talvez. Isso. Ok. Não, mais um pouco. Aqui. E ele assume, adicionalmente, que o SCC é igual ao EL, as exportações líquidas. Tem essa hipótese, nem que eu não me lembro se é explícito ou não, mas ele assume isso. Então, voltando aqui para a página 12, então o que ele está dizendo é o seguinte,
essas rendas aqui, ele está implicitamente, o Menkel está assumindo que está assumindo que esses itens aqui, ó, tudo igual a zero. Então, ele zerou isso aqui, como se não existisse. E aí, por simplicidade, você pode também dizer o seguinte, que ele também está zerando isso aqui. Ou poderia dizer que o EL dele inclui também os serviços, tá? Então, basicamente, a conta corrente dele é somente a balança comercial. Como eu tinha falado antes, é uma versão extremamente simplificada do balanço de pagamentos. Por simplicidade, ele zera vários itens do balanço de pagamentos. Bom, então, como eu falei, tem essa simplificação aqui, e o nosso autor, então, assumiu que os serviços não são transacionados intencionalmente, como eu falei, e que a renda líquida enviada exterior é nula. A renda líquida enviada exterior são aqueles itens de renda, rendas primárias e rendas secundárias do saldo de conta corrente. E eu menciono no começo da próxima página que se o EL for maior que zero, há um superávit. Se o EL for menor que zero, há um déficit. E quando ele é igual a zero, as pessoas às vezes usam a palavra equilíbrio na balança comercial, ou seja, não há nem déficit nem superávit. Perguntas até aqui? Bom, em seguida, então vamos lá. Nós estamos falando das chamadas exportações líquidas. Nós vamos discutir agora os determinantes dessa variável. Então, o Menkel, ele lista os principais fatores, os principais variáveis que influenciam as exportações e as importações, consequentemente, a diferença entre exportações e importações, que é igual a aquilo que ele chamou de exportações líquidas. Preferências dos consumidores entre bens domésticos e bens importados. Importante, isso aqui não diz respeito ao preço. Você pode, basicamente, de uma maneira bem simples, mostrar para um consumidor uma maçã brasileira, assumindo que o Brasil produz maçã, se não me falha a memória assim, mas posso estar errado, uma maçã brasileira ou uma maçã estrangeira. Aí, qual que você prefere? Aí, o mesmo preço, pode ser com simplicidade. Eu quero a maçã brasileira, eu quero a maçã estrangeira. Então, isso, no frigir dos ovos, o preço de cada bem vai influenciar o quanto cada indivíduo vai querer comprar. Se a maçã brasileira for muito barata, a maçã estrangeira muito cara, isso tem impacto na decisão de compra dos consumidores. Mas, né, não está falando do... Estamos querendo tirar os preços da discussão. É só, basicamente, assim, como se o consumidor conseguisse dizer: se eu te der uma maçã brasileira e uma maçã argentina de graça, qual das duas vai te dar mais satisfação? Você pode pensar assim. Tá? Então, as preferências dos consumidores por bens domésticos relativamente aos bens importados e as preferências dos estrangeiros relativamente aos bens produzidos no Brasil e os bens produzidos no resto do mundo influenciam as exportações e as importações. Tá? No caso, a preferência dos brasileiros por bens domésticos relativamente aos bens importados influencia as nossas importações, e a preferência dos estrangeiros relativamente aos bens produzidos no Brasil e os demais bens existentes no mundo influenciam as nossas exportações. Aí vem o próximo. Alguma pergunta até aqui, gente? Então vem o próximo ponto. Preços, doméstico e internacional. Agora, que você já pensou, tirando o preço da discussão, você comparou uma maçã brasileira com uma maçã europeia, agora você coloca os preços. Então, assim, o consumidor poderia dizer: olha, se eu te der de graça uma maçã brasileira ou uma maçã argentina, qual que você prefere? Ou uma maçã brasileira ou uma maçã europeia, qual que você prefere? Mas agora, aí o cara: eu quero a maçã brasileira, consumidor. Mas agora você coloca o preço. Dados os preços que estão no mercado, qual que você vai querer comprar? Aí talvez ele: não, aí eu, tendo em vista esses preços, eu prefiro a outra.
Eu, que antes preferia a maçã brasileira, vou preferir a maçã europeia. Tá? A taxa de câmbio também vai influenciar. Por quê? Então, só para não haver dúvida, os preços domésticos eles estão expressos em dólar, desculpe, em reais, na nossa unidade. Os internacionais, vamos por simplicidade, estaria caso de bem americano em dólar, de um bem alemão em euro, por exemplo, bem suíço em franco suíço, um bem inglês na libra britânica. Vamos simplificar, pensar só no dólar. Você precisa da taxa de câmbio para converter os preços em dólares para preços em reais e poder fazer a comparação. Então, se um bem custa $1, um bem importado qualquer, $1, e a taxa de câmbio é 5 para 1, R$5 para dólar, na prática, o que a gente está dizendo é o seguinte, esse bem custa R$5. Perguntas? Então, sintetizando, essa item aqui, a taxa de câmbio, ela entra na discussão para que você possa viabilizar a comparação dos preços domésticos e internacionais. Eu gosto de pensar assim. Renda dos consumidores, ou seja, volume de recursos que os consumidores têm a seu dispor para efetuar suas compras. Então, a renda dos consumidores brasileiros, dos nacionais, vai impactar as nossas importações e a renda dos estrangeiros impacta as nossas exportações. Então, se a economia mundial entrar em recessão, isso impacta negativamente, tende a reduzir as exportações do Brasil. Se a economia brasileira começa a crescer, isso tende a fazer com que a gente compre mais no exterior. Mais no Brasil, no mercado interno e também no exterior. Tá? Custos de transporte, porque no comércio internacional você tem que... Também tem transporte dentro de um país, mas o fato é que se torna mais relevante quando pensa em comércio internacional, que normalmente as distâncias são maiores. Né? Então, um bem produzido na Europa, para chegar no Brasil, tem que atravessar o Atlântico. Né? Perguntas? Bom, tá, e tem o último item, políticas públicas para o comércio internacional. O que cai nessa categoria? Muita coisa. Por exemplo, imposto de importação. Quando a gente compra alguma coisa no exterior, até pelo correio, muitas vezes você tem que pagar imposto. Tá? Ou então uma empresa, uma importadora, ela compra um bando de coisa para revender aqui no Brasil, ela paga imposto. Barreiras não alfandegárias. O que são barreiras não alfandegárias? Por exemplo, exigências sanitárias. Por exemplo, carne produzida no Brasil que vai ser exportada para o exterior, tem, às vezes, o país de origem coloca várias, país de origem não, país de destino, com frequência vai colocar várias exigências sobre a temperatura que a carne foi armazenada, a forma que o animal, o boi foi abatido, inclusive por razões religiosas. Países islâmicos, Israel, eles têm regras da forma que o animal tem que ser abatido. Tá? Barreiras, desculpa, está falando barreira não alfandegária. Então, assim, exigências sanitárias, regulatórias, e outra que pode ter também, às vezes, incentivos que um país tem para o comércio exterior. Então, por exemplo, às vezes um país pode ter linha de crédito, financiamento a juros mais baixos, o governo pode conceder juros mais baixos para empresas exportadoras. Tá? Pode acontecer isso. Perguntas? Não? Então, vamos tentar falar rapidamente desse estudo de caso aqui. Vocês podem ler no livro, tem mais ou menos umas 2 páginas, mas eu vou falar rapidamente. O que a gente chama de FC, fluxo de comércio, é o valor das exportações mais valor das importações. Então, o saldo comercial é a diferença. Observe que tem um mais. Tá? Então, mas o fluxo de comércio é algo diferente. É a soma de importação com importação. É uma medida do que um país transaciona com o exterior. Ah, não, mas eu podia olhar para a balança comercial. Não é uma boa ideia, não, para você ter uma ideia de fluxo de comércio. Por exemplo, suponha que as exportações sejam igual a 1.000 num país e as importações sejam igual a 1.000 também. E existe um outro país. Então, esse aqui seria o país A, esse aqui seria o país B.
Um outro país, as exportações são iguais a 10 e as importações são iguais a 10 também. Qual é o saldo comercial no país A? Vamos usar aqui BC para denotar a balança comercial, tá? BC a gente já usou para Banco Central, agora eu vou usar aqui nesse quadro para falar de balança comercial. Qual é o saldo da balança comercial no outro país, no país B? 0 também. Então, os dois países têm o mesmo saldo comercial, mas pelo menos em volume de gasto, de compras e vendas, o país A tem muito mais intercâmbio com o exterior do que o país B, né? Tá claro isso para todo mundo? Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Então vamos em frente. Então, que assim, eu sempre vi, globalização é bom, o mundo está cada vez mais integrado, é bom a gente ver os números para ver o que aconteceu. Então, temos os dados para os Estados Unidos, por exemplo, onde fluxo de comércio, como percentagem do PIB, em 1950, era da ordem de 9%. E a mesma variável, fluxo de comércio, como fração do PIB, em 2010, era da ordem de 24%. Multiplica quase por 3, né? Um pouco menos, aqui, 9 vezes 3, 27. Aí você fala, professor, mas isso não tem isso no livro, onde é que você tirou? Se você olhar a figura 1 na página 361, não sei se vai dar para ver aqui, essa figura aparece lá, não tem lá no figura 1 na página 361, aí você olha o valor das importações sim. Você olha em 1950, ambas, exportações e importações, estavam na faixa de 4,5% do PIB. Então, é que ele não dá o valor exato, você tem que olhar para o gráfico e para a escala. Então, diz, ali na faixa de 9%. E em 2010, no final, você tem seriam as importações na faixa de 13%, talvez 12% do PIB, e as importações na faixa de 10%. Talvez ficasse melhor, ao invés de 24%, ficasse melhor 22% aqui, basicamente, que não dá para fazer, olhando para o gráfico, não dá para ter, mas é algo talvez um pouco menos que 24%. 9% aqui me parece bem claro. Ok? Mas então, o fato é que o gráfico deixa claro que a economia americana hoje tem um fluxo de comércio. Desculpa, hoje não, já tem 11 anos. Em 2010, tinha um fluxo de comércio bem maior que o fluxo de comércio em 1950. Perguntas? Bom, então, e nessa parte aqui veja, a sessão tem esse título: os fluxos internacionais de bens e capital. Ele primeiro discute o fluxo de bens. Ele dá uma grande simplificação. E como ele fala bens, ele está tirando serviço, né? Agora eu lembrei, foi daqui que eu tirei que ele assumiu que serviços não eram transacionados. Tá? Então ele deu aquela grande simplificada na conta corrente e disse: a conta corrente zerou quase tudo, exceto a parte referente à balança comercial. E agora ele vai olhar a parte do fluxo de capital. Nesta subseção aqui. O fluxo de recursos financeiros, fluxo líquido de capitais externos. Aí eu digo, assim como ele fez na conta corrente, ele simplificará consideravelmente a conta capital e a conta financeira do BP. E ele diz que o chamado investimento externo líquido corresponde a, ele chama de IEL, compra de ativos externos por parte dos residentes, menos compra de ativos internos por parte dos estrangeiros. Então, esse IEL, que é uma sigla, para a expressão investimento externo líquido, ela pega o total de ativos que os brasileiros compraram no exterior, subtrai a compra líquida de venda, né? Tudo que eles compraram, menos que eles venderam, tá? E pega tudo que os estrangeiros compraram aqui no Brasil, a diferença dos dois, ele chama de investimento externo líquido. Perguntas? Bom, aí na terceira bullet item aqui,
o autor menciona que, usando o material que tem no livro, diz que o investimento externo pode ser dito direto, exemplo, uma nova montadora de automóveis se instala no Brasil, ou em carteira, investimento em carteira com estrangeiros compram ações, por exemplo, estrangeiros comprando ação de empresas brasileiras. Tá? Agora, ter investimento em carteira, se não me falha a memória, está lá dentro também, compra de títulos do Tesouro. Tá? E agora, ele quer, basicamente, discutir os principais fatores, assim como a gente discutiu, quais são os fatores que afetam as exportações e as importações, ele quer discutir quais são os fatores que afetam o fluxo de capitais, o EEL. Então, alguma pergunta até aqui, gente? Não? Então, vamos lá. O primeiro é as chamadas taxas reais de juros. A taxa reais de juros é a taxa nominal menos a taxa de inflação. E, basicamente, não é nem só a brasileira, nem só a do resto do mundo, só a dos Estados Unidos. É a comparação das duas. Tá? Então, você olha qual... Então, assim, você tem um investidor tem recursos para investir. Tem por exemplo, a taxa real de juros no Brasil é 5%. Taxa real de juros nos Estados Unidos no ano. A taxa real de juros nos Estados Unidos, que eu vou usar o asterisco, é 0,5%. Né? Tudo mais. Se não tinha nenhuma outra diferença, nos demais fatores, os investimentos forem igualmente arriscados ou igualmente seguros, os agentes deveriam preferir investir no Brasil. Tá? Mas não é só esse fator, não são só essas variáveis que são relevantes. Tá? Não são só essas duas. Mas então o ponto é que tem que haver uma comparação dessas duas variáveis aqui, ou, se você preferir, olhar para a diferença. Taxa real de juros doméstica menos taxa real de juros internacional. Perguntas? Aí, outro ponto que o autor menciona. Riscos econômicos e políticos de se manter ativos no exterior. Então, parte importante para investimento no exterior. Por quê? Possuir ativo sempre envolve um risco. Não dizem que título do Tesouro Americano é o ativo mais seguro do mundo. Digamos, muitas vezes os livros-texto colocam como um ativo sem risco. Título do Tesouro norte-americano. Mas será que é sem risco mesmo? O título do Tesouro americano? Será que não pode acontecer do Kim Jong-il detonar um bando de bomba nuclear nos Estados Unidos? Ou, talvez não, mas digamos assim, se de repente alguma coisa acontecesse, a Rússia detonasse todo o seu arsenal nuclear na direção dos Estados Unidos, possivelmente as defesas, não sei, não domino esse assunto, mas possivelmente as defesas norte-americanas interceptariam vários dos mísseis, né? Mas possivelmente vários furariam a defesa. Né? Então, inclusive, eu nem sabia, que eu estava lendo, mas tem um negócio chamado pulso eletromagnético, que basicamente, se você explodir uma bomba atômica na atmosfera acima do país, isso derruba todo o grid elétrico, mesmo que não cause nenhum dano lá no solo. O sistema elétrico para de funcionar, criaria um caos no país. Então, assim, até você pode imaginar que, de repente, pode haver um ataque de potências estrangeiras aos Estados Unidos. A probabilidade disso é, talvez, próxima de zero. Né? Eu não acredito que o Kim Jong-il vá, ou que ele tenha a capacidade de causar sérios danos, pelo menos no momento, aos Estados Unidos. Ele vai atacar, e se atacar, causar sérios danos aos Estados Unidos. Não estou dizendo que ele não tem condição de, talvez, de atingir uma cidade, mas de colocar o país inteiro, os Estados Unidos inteiro no chão. Mas, por exemplo, talvez a Rússia tenha. Mas o fato é que, mesmo que a Rússia tenha, não me parece que eles vão fazer isso. Não acredito que isso vai acontecer. Mas o fato é que impossível não é. Então, assim, não é difícil você imaginar um ou outro evento, por exemplo, será que não pode acontecer um terremoto que atinja várias partes, um mega terremoto que atinja simultaneamente várias partes dos Estados Unidos, causa uma catástrofe econômica imensa, a ponto dos Estados Unidos dar default na sua dívida? Talvez. Tá? Então, sempre há risco em qualquer investimento, seja ele realizado no exterior ou
ou no seu país. Inclusive, as pessoas também dizem, imóvel é um investimento muito seguro. Não tão simples assim. Também. Por exemplo, agora aqui no Brasil, com a pandemia, por um período ficou proibido o despejo das pessoas, acho que até mesmo que não pagasse aluguel, não sei como funcionou, não prestei atenção. Mas nos Estados Unidos, quando teve uma discussão, deu confusão lá, foi parar na Suprema Corte, no começo da pandemia, proibiram um despejo de inquilino, mesmo que o camarada não estivesse pagando. Então, veja bem, quem era proprietário de um imóvel, o inquilino parou de pagar o aluguel, o proprietário ficou a ver navios. Não era o que ele estava esperando quando alugou o imóvel, evidentemente. Então, até imóvel, que é também tido como um investimento seguro, tem risco. Tá? Bom, então, dito todo investimento tem risco, mas o título tesouro americano acho que é aquilo que está mais próximo de dizer que o investimento sem risco, mas que esse investimento sem risco no mundo real, na verdade, não existe. Mas vários livros de texto dizem que o título da dívida pública americana é um ativo sem risco. Bom, dito isso, então, assim, mesmo você tendo um ativo no seu país, você tem um risco de expropriação, ou se é um imóvel de mandarem o aluguel, não sei, pararem de pagar o aluguel. Tá? Se você tem. Outra coisa, se você tem um imóvel. E não só precisa ser imóvel agrícola, uma fazenda, não, estou dizendo. Se você tem uma casa de campo, casa chamada imóvel de veraneio, pode acontecer que você chegar um dia lá e está ocupado, alguém tem invadido também. Às vezes pode acontecer. Tem tudo isso, né? Bom, para quem. No estrangeiro você pode ter um risco adicional, que na hora que supõe que vai ter se decrete um confisco parcial, uma taxação, imposto sobre a propriedade, dos estrangeiros serem submetidos a um tratamento distinto dos residentes do país. Então, dando o seguinte exemplo, olha, a gente vai tributar os títulos, vamos passar a tributar o rendimento da dívida pública, mas ou vamos aumentar a tributação sobre os títulos da dívida pública, mas para quem é brasileiro, o imposto cresce 1%, um ponto percentual, para o estrangeiro vai crescer 10%. Pode acontecer isso. Bom, então talvez, até para ficar melhor, acho que aqui seria mais adequado colocar isso aqui, talvez como riscos econômicos e políticos de se manter ativos no exterior relativamente aos riscos de ter ativos no seu país. Tá? Aqui, importante é o risco relativo. E outras políticas públicas referentes à propriedade de ativo de estrangeiro, tá? Que dependendo, você pode não... Tem país que proíbe a aquisição de terras na fronteira por estrangeiros, assim vai. Ok? Perguntas? Então, não? Eu acho que isso encerra esses fatores que afetam o fluxo de ativos. Sim. Vamos passar para a página seguinte, a página 6, e vamos falar de igualdade das exportações líquidas e investimento externo líquido. Isso que a gente está entrando aqui agora, na verdade, decorre daquela nossa discussão que a gente teve falando do balanço de pagamento, que eu disse, quando você soma tudo, lá no final dá zero. Então, eu peço, considere a equação 1. A equação 1, eu vou escrevê-la aqui. Aparece na página 3. A gente tinha discutido, não foi na aula passada, na semana... Hoje, se não foi na quarta-feira passada, foi na segunda, mas foi na própria quarta-feira passada, a equação 1 é essa aqui. Está na página 3. Saldo em conta corrente mais conta capital financeira, CCA, você chama de CCF, igual a zero. Lembra que aqui eu falei, erros e omissões estamos zerando. Aí o nosso manual, ele tem a expressão 2. IEL, investimento externo líquido, igual ao EL. A minha afirmativa é a seguinte, eu coloquei antes do 2. A equação 1
no presente contexto, ou seja, dadas as simplificações que o Menkel fez, é equivalente a 2. Ou seja, se você pegar o balanço de pagamento do jeito que a gente discutiu, adotar as simplificações que o Menkel adotou, a expressão 1 vira a expressão 2. Por quê? Aí eu começo a explicar depois. Dadas as simplificações do livro-texto, o EL é o saldo em conta corrente. Então isto aqui, ó, é o saldo em conta corrente. Considere agora a estrutura do balanço de pagamento na penúltima página deste documento. Acho que eu vou abrir esta penúltima página aqui. E vou ficar lendo e espero que vocês leiam aí também. Então, vocês também têm um PDF na penúltima página desse documento. Ok. Tem que diminuir um pouquinho para isso caber aqui. Acho que é assim. Aí eu digo o seguinte: como os investimentos ativos, ou seja, compra de ativos estrangeiros realizados por brasileiros, são lançados com sinal negativo, e os investimentos passivos, ou seja, compra de ativos brasileiros realizados por estrangeiros, concluímos que, dadas as simplificações do livro-texto, o IEL é igual ao CCF com sinal invertido. Ver definição de IEL, algumas linhas acima. E eu vou botar na página 5, quando a gente entra na seção fluxo de recursos financeiros, fluxo de capitais do interior, dentro dessa subseção, o segundo bullet item, então aparece lá IEL, eu vou colocar aqui de forma simplificada. Compra por brasileiros, parte de brasileiros, menos compra por parte dos estrangeiros. Então, se eu permitir apagar isso aqui. Então, lembra, se você olhar nas notas de áudio, diz que o EL é a compra de ativos externos por parte dos residentes, menos a compra de ativos internos, ou seja, no Brasil, por parte dos estrangeiros. Tá? Então, observe o seguinte: a aquisição de ativos por brasileiros aqui, no IE, nessa jeito que o Menkel está apresentando, está indo com sinal positivo. E a compra por parte dos estrangeiros está com sinal negativo. E na forma que a gente estudou o balanço de pagamento, que é a forma adotada pelas Nações Unidas, para padrão adotado no mundo todo, utilizam-se os sinais contrários. Compra pelos residentes com sinal menos, compra por parte estrangeira com sinal positivo. Então, esse IEL que está, dadas as simplificações do Menkel, é o CCF com sinal invertido. Então, a expressão 2, na prática, ela só está dizendo o seguinte, que menos CCF é igual a SCC, que, obviamente, isso aqui é uma consequência da expressão 1, né? Você pode só passar o CCF para o outro lado, você tem 0 igual a SCC mais CCF. Tá? Perguntas até aqui? Então, vamos ver o que a gente está falando aqui. Voltar para a página 6. Aí eu digo, combina as igualdades. Opa, foi demais aqui. 200, vamos botar 200. Eu acho que caiba 250. 250 cabe, tá bom. Então, que combina, isso a gente fez no quadro, né? Foi o que a gente acabou de discutir no quadro. Alguma pergunta até aqui, gente? Aí eu digo o seguinte: lembre que um país recebe poupança externa quando o saldo em conta corrente é negativo, menor que 0.
No contexto considerado pelo autor, isso ocorre quando o EL, as exportações líquidas, são então menor que zero. Aí eu digo, seja S a poupança nacional, ou seja, a soma da poupança privada com a poupança do governo. Aí eu digo, observe que isto aqui é verdade. Ou seja, a poupança privada é igual ao investimento externo mais o SCC, saldo em conta corrente. Por quê? O que acontece é o seguinte. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Que eu apague o quadro? Lembra, o investimento, no sentido que investimento de PIB, quando aparece lá no PIB, investimento de expansão do estoque de capital do país, é igual a poupança privada, mais a poupança do governo, mais a poupança externa. Tá? Eu usei alguma letra aqui para poupança externa? Não usei, então eu vou colocar o Ezinho aqui. Então, essa é a poupança externa. Isto aqui a gente chamou de S ali no livro. Então, o I é igual a S mais SE. Consequentemente, S é igual a I menos SE. E lembrem que o SE é igual ao SCC com sinal invertido. Né? No começo, quando falamos de PIB, PNB, e agora aqui falando de valor de pagamentos. Ou menos SE é igual a mais SCC. Né? SCC. Então, S é igual a I mais SCC. Consequentemente, a poupança é igual ao investimento, essa poupança nacional é igual ao investimento mais, no contexto do livro, o EL, que por sua vez, que o SCC é igual a L. Por sua vez, a gente tem igualdade a gente tem a igualdade EL no livro, EL igual a IEL, a expressão 2. Então, isso aqui, essa última igualdade implica também que I é igual a investimento externo, mas IEL. Atenção aí, não confunda. Às vezes alguém pode pensar que isso aqui, olha, isso aqui é o EL, é uma variável, que é o I vezes o EL. Não, são duas siglas distintas, tá? Parecidas, mas estamos seguindo a anotação do livro. Eu não gosto disso, mas paciência. Então, essa igualdade também aparece no PDF. Tá? Ou seja, poupança é igual a investimento mais EL. Alguma pergunta até aqui? Não? Bom, o estudo de caso. O déficit comercial dos Estados Unidos é um problema? Só um comentário sobre isso. Gente, eu não gosto de me endividar. Eu, Alexandre, não gosto. Tenho pavor de dívida. Tá? Fico nervoso se tiver dívida. Por exemplo, parcelar coisa no cartão de crédito, não faço. Tenho medo que isso fique sem controle, não sei o quê. Não. Tá? Mas se for pensar, não faz muito sentido. Que tem uma dívida que eu uso muito cartão de crédito para pagar minhas contas pessoais. Então, eu estou sempre, se for pensar, o que é o cartão de crédito? É uma linha de financiamento de crédito que você tem que sempre aberta. Então, assim, eu estou sempre usando o cartão de crédito, não, eu estou ao longo do mês sempre me endividando e quito a fatura no mês seguinte, né? Mas fato assim, eu não gosto de dívidas, de ficar endividado, né? É melhor? Não, na verdade, inclusive não é uma coisa muito inteligente ou muito racional. Vou dar aqui um exemplo simples. Não é difícil pensar em vários, mas acho que vai deixar esse ponto claro. Suponha que uma pessoa recebe um imóvel de herança, um apartamento, mas
e ele já mora no imóvel próprio, não quer mudar, recebe um apartamento de herança. Ele, então, vou alugar este apartamento. Mas quando ele vai lá olhar o apartamento que ele recebeu de herança, está num estado muito ruim, ele tem que fazer uma reforma antes de alugar o imóvel. Tem que contratar alguém ou pessoas para reformarem o banheiro, limpar, passar sem teco no chão, fazer um monte de coisa. Trocar a instalação hidráulica, vai ter que fazer uma reforma grande. O imóvel está muito detonado. Aí a pessoa olha para a situação e diz: putz, eu não tenho dinheiro para fazer essa reforma. Vou ter que juntar dinheiro ao longo de um ano para fazer a reforma, poder fazer a reforma, e deixa o imóvel fechado por um ano. Será que isso é uma boa ideia? Talvez não. O ponto é que ele imagina a seguinte estratégia alternativa para a pessoa. Ao invés de. Todo mundo está me acompanhando até aqui? Todo mundo entendeu a situação? Alguém quer fazer uma pergunta? Talvez tenha alguma coisa no chat, esqueci de abrir o chat. Não, só alguém disse que entendeu. Imagina o seguinte: ao invés de poupar um ano para juntar o dinheiro para a obra, essa pessoa vai no banco, pega por exemplo, aquele crédito consignado em folha de pagamento, ele pega o crédito consignado, faz a obra imediatamente e aluga o imóvel dali a um mês. Na estratégia de esperar juntar o dinheiro para fazer a obra, ele vai esperar mais de um ano para alugar. Ele vai juntar o dinheiro para fazer a obra e, quando terminar a obra, que ele vai alugar. Enquanto nessa que eu estou colocando aqui, ele pega o dinheiro emprestado, paga a obra, e aí ele pode usar o aluguel para ir quitando o empréstimo. Então tem que fazer um cálculo, na verdade, tem que fazer uma conta financeira sobre isso. A menos que a taxa de juros esteja muito o empréstimo no crédito consignado seja muito alto, possivelmente seria melhor para a pessoa essa estratégia de pegar o dinheiro emprestado, fazer a obra para colocar logo o imóvel no mercado e começar a receber o aluguel. Tá? Então, se for olhar, aí não tem nada demais. Empresas fazem isso o tempo inteiro. As empresas estão continuamente pegando dinheiro emprestado, se financiando. Tá? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque lembra que quando um país tem um déficit comercial, ele está recebendo poupança externa, mas também, a partir disso, ele está se endividando no exterior, o país como um todo. E a pergunta que você pode se perguntar é o seguinte, e aí é o ponto, agora assim, será que se endividar é necessariamente coisa ruim? Não, não necessariamente. Nesse caso aqui que eu estava discutindo da situação da pessoa que tinha um imóvel, acabaram de receber um imóvel de herança e estava querendo alugar o imóvel, talvez contrair uma dívida seja uma boa decisão, uma boa estratégia. Então, por exemplo, suponha que tem um país que está se endividando. Será que isso é necessariamente ruim para o país? Não necessariamente. Se a dívida está sendo utilizada, dentre outras coisas, para aumentar sua capacidade produtiva, melhorar sua infraestrutura, isso lá na frente vai fazer com que a economia, que o PIB seja maior do que seria sem os projetos que estão sendo financiados com endividamento externo, talvez seja uma boa ideia. Tá? Ou talvez seja bom para o país. Então, a gente vai entrar no estudo de caso que tem aqui no final da página 6. A gente vai falar rapidamente, aí depois, tem muito mais coisa no livro, vocês podem ler. Será que o déficit comercial dos Estados Unidos é um problema? Os Estados Unidos têm déficit comercial já há muito tempo. Então, o truque que a gente tem que ter em mente aqui é o seguinte. Lembre que a gente acabou de discutir, é que o investimento é igual ao S menos o SCC. Ou, no caso do manual do Mencken, S menos EL, né? Então, você pode concluir, então, estamos dizendo assim, I é igual a S menos o SCC. E o S é igual a poupança privada, mais a poupança do governo, e a poupança do governo é T menos G. Então, a gente conclui que o I é igual a poupança privada mais T menos G menos SCC. Então, pergunta relevante nessa discussão, a gente pensar aqui é o seguinte. Suponha que aumente o déficit comercial, ou o déficit em conta corrente dos Estados Unidos. Aumente, quer dizer, esse pedaço aqui está aumentando. Tá? Desculpe.
Deixa eu só seguir as notas. Eu falei uma queda no SCC. Uma queda no SCC é uma elevação no SCC com sinal negativo. Perfeito. Tá exatamente como está nas notas de aula. Isso pode financiar, pode ser utilizado, por exemplo, você mantém isso aqui constante, botar barra só para dizer, estou mantendo constante, para fazer com que o investimento doméstico cresça. Financiar novas rodovias, ou seja, uma ampliação da capacidade produtiva do país. Todo mundo está me acompanhando até aqui? Isso é um caso limite. Então, estou dizendo o seguinte, olha, o SCC aumentou, tá certo? Perdão, o SCC caiu, ou seja, o menos SCC aumentou. Eu mantive essas duas variáveis constantes, a gente tem um aumento no investimento. Isso é um caso limite. O outro caso limite que eu vou colocar agora eu vou trocar um pouquinho. Eu vou... Então, só, nesse caso limite que eu estou apagando aqui, a elevação no SCC, desculpe, a queda no SCC, a elevação no déficit em conta corrente, está financiando o investimento do país. Agora eu vou trocar, vou considerar um caso alternativo, também um caso limite, onde eu estou mantendo algumas variáveis constantes, ou é limite porque eu estou mantendo algumas variáveis constantes. Suponha que o investimento fique constante, e o que acontece para manter a igualdade, na hora que isso aqui cresce, o lado esquerdo está constante, a poupança privada constante, isso aqui vai ter que cair, né? Mas, por exemplo, dizer que isso aqui está caindo, você, por exemplo, pode dizer, você está mantendo o G constante, a tributação está caindo. Então, o que está acontecendo? O governo está aumentando o seu déficit. Então, você está ampliando o déficit em conta corrente do país, ampliando o seu endividamento no exterior para financiar um déficit público maior. Tá? Aí a situação é completamente diferente. Tá? Você não está ampliando a capacidade produtiva. Então, você pode pensar agora aqui o seguinte, voltando para um caso bem simples, que é que a gente discutiu da pessoa que tem um imóvel. No caso de saindo um pouco, uma pessoa se financiar, pegar dinheiro emprestado no banco, para naquela situação do imóvel que poderia alugar, pode ser uma boa ideia. Lá na frente, esse endividamento vai estar gerando recursos para quitar, vai tirar num investimento que vai quitar, gerar fundos para quitar a dívida. Outra, por exemplo, a pessoa se endividar só para ficar comprando, para fazer uma farra. Não estou dizendo que é ruim, mas, por exemplo, para fazer uma viagem, comprar roupa e algumas coisas, e lá na frente ela tem que pagar a conta e não tem um aumento de renda. Tá? Então, a ideia desses dois casos limites que eu coloquei aqui é que quando o SCC, a queda no SCC financia o investimento, é uma situação. Outra é quando a queda no SCC serve para financiar um déficit fiscal maior. Aí é outra situação. Essa segunda é pior, usualmente. Sendo que aqui ainda tem o mesmo naquela que eu falei que eu apresentei como se fosse melhor quando o investimento aumenta. Ponto importante também é o seguinte, esses investimentos são produtivos. O que você está querendo dizer, Alexandre? Investimento não produtivo. Por exemplo, começar a construir uma rodovia e não terminar, ficar pela metade. Tá? Isso acontece no Brasil, em outros países do mundo. No Brasil aconteceu bastante. Copa do Mundo, né? O pessoal fala, mas você está falando só porque era o governo da esquerda. Não, então vou falar, o governo militar teve obras que ficaram inacabadas, e agora a gente teve, recente, na Copa do Mundo, o Brasil construiu estádios que hoje são elefantes brancos, não são utilizados, né? Porque não tem futebol no Arena Manaus, ou aquela que tem em Brasília, os clubes locais não têm torcida suficiente para utilizar aquele estádio, sem contar que, pelo que eu sei, a FIFA queria que o Brasil tivesse 8 estádios. O Brasil foi com 12. Né? 4 estádios não foram além do que a FIFA já havia pedido. Tem mais coisa nisso, para depois, se a gente quiser, no final da aula, eu posso contar até uma história interessante para os senhores. Então, assim, não fazer investimento é bom. Não necessariamente. Por exemplo, você constrói estádio que depois vai ficar acabado, você simplesmente jogar o dinheiro fora, quase. Tá? Perguntas? Não? Posso apagar o quadro? Então, vamos virar para a próxima página. Página 7. Os preços das transações internacionais. Taxas de câmbio real e nominal.
Então, agora ele vai fazer uma distinção entre taxa de câmbio real e nominal. Taxa de câmbio nominal é essa que nós estamos acostumados. R$ 5 por dólar, R$ 5,20 por dólar. Isso é uma taxa de câmbio nominal. Tá? Então, como eu já acabei de falar, a taxa de câmbio nominal é a taxa que podemos trocar uma moeda pela outra. Exemplo, se o preço de $1 é R$ 4,20, então a taxa de câmbio nominal real-dólar é 4,20. Ou seja, isso aí eu fiz no começo do governo Bolsonaro, ou no final de 2018, que a taxa de câmbio estava nesse patamar. Né? Perguntas? Não? Uma valorização / desvalorização cambial deve ser induzida pelo governo. Uma apreciação / depreciação ocorre sem intervenção governamental. Vou tentar sublinhar aqui a sublinhada e a marcação amarela. Desculpe. Essas senhoras que eu marquei em amarelo estão... existe o par, aquilo que eu marquei em amarelo é um par. E o que eu vou sublinhar é outro par. Aí depois eu menciono. Nem todos os autores fazem tal distinção. Nós também não faremos. Mas aí, às vezes você vai ler algum livro, vai pegar algum livro de economia internacional, que vai fazer essa distinção. Tá? Então é bom saber que alguns autores falam. Inclusive, por exemplo, na imprensa, a gente não usa, você não vê as palavras apreciação e depreciação. Não se fala. Utiliza-se aquilo que alguns autores chamam de apreciação ou depreciação, utiliza-se as palavras valorização ou desvalorização. Vamos considerar aquilo que está em amarelo. Uma valorização cambial... Não, desculpa, acho que é mais fácil, desculpa aquilo que está sublinhado em vermelho, que é o que a gente vê com mais frequência aqui, apesar do outro acontecer também. Então, o que é uma desvalorização cambial? Por exemplo, nesse momento, que eu tinha colocado ali no livro texto, que a taxa de câmbio era 4,2, passou para 5, 5,0, a gente diz que o real desvalorizou, é o jargão usual. Então, houve uma desvalorização do real porque, perante o dólar, porque a taxa de câmbio passou para de R$ 4,20 para R$ 5. Alguma pergunta até aqui? Não? Alguns autores, alguns economistas, gostam de dizer o seguinte: eles gostam de reservar esta palavra desvalorização e o seu oposto, valorização, seu antônimo, valorização, para uma mudança na taxa de câmbio num regime chamado de câmbio controlado pelo câmbio fixo. Mas se é fixo não muda, é controlado pelo governo. Tá? Por exemplo, tem um governo, a taxa de câmbio estava fixa em R$ 4,00 por dólar, aí um belo dia o governo chega e diz: a taxa de câmbio não é mais R$ 4,00 por dólar, hoje mudou, passou para R$ 4,50 por dólar. Deixou de ser 4, agora é 4,50. Aí alguns autores vão dizer: isto é uma desvalorização. O que aconteceu no Brasil desde a posse do Bolsonaro, quando a taxa de câmbio passou para 4,2, 5, aí passou, foi quase, se me falha a memória, 5,60, foi uma depreciação. Então, os autores reservam as expressões da apreciação e depreciação para mudanças na taxa de câmbio que acontecem no chamado regime de câmbio flutuante, que é o que a gente tem no Brasil. O polo oposto ao regime de câmbio flutuante é o regime de câmbio fixo. Tá? Então, por isso que eu digo, deve ser induzida pelo governo, ou seja, valorização e desvalorização acontece no regime de câmbio fixo ou câmbio controlado. Apreciação e depreciação, alguns autores utilizam a palavra para mudanças na taxa de câmbio no regime de câmbio flutuante. Mas, como eu disse, nem todos os autores fazem essa distinção, nós não faremos. Perguntas? Não? Então, vamos entrar agora no conceito de taxa de câmbio real. A taxa de câmbio real é a taxa de qual podemos trocar os bens e serviços de um país pelos bens e serviços de outro país. Então, o que eu estou querendo dizer? Vou falar aqui rapidamente de preço relativo. Por exemplo, tem dois bens, batata, cebola, bem 1, bem 2. Eu digo que P1, preço do bem 1 é R$ 5,00, preço do bem 2 é igual a R$ 10. Então, observe que P2 sobre P1, também poderia olhar para P1 sobre P2, tanto faz. Essa fração, que é igual a 10 sobre 5, que é igual a 2,
os autores chamam de preço relativo. Por quê? Essa fração aqui te diz a taxa que você pode trocar um bem pelo outro, ou seja, quantas unidades de um bem você precisa para obter uma unidade do outro bem. Quando você olha aqui para os preços, é meio com esses números, é bem fácil de ver, é algo bem simples. Por exemplo, se eu chegasse aqui já coloquei os números, eu ia falar, colocar os números, já estão aqui, desculpe. Então, lá. Suponha que eu tenha uma unidade desse bem e consiga vender ao preço de 10, que é o preço de mercado dele. Quantas unidades do bem 1 eu consigo comprar? 2. Com uma unidade do bem 2 eu consigo R$10. Com esses R$10 eu posso comprar 2 unidades do bem 1. Então, o chamado preço relativo é 2, é a taxa que você pode trocar um bem pelo outro. Tá? Mas é só com esses números que você colocou aí. Não. Você pode colocar, por exemplo, aqui 5, coloca 15. Então, aqui seria 15, aqui seria 3, seria a mesma coisa. Eu posso vender uma unidade do bem 2, conseguiria R$15. Com esses R$15 eu compraria 3 unidades do bem 1. Então, ou seja, como regra geral, a razão P1 sobre P2, ou como nós usamos a P2 sobre B1, te dá a taxa que você pode trocar o bem 2 pelo bem 1, ou o bem 1 pelo bem 2. Tá? Então, os economistas chamam isso de preço relativo, ou, às vezes, preços relativos. Tá? Às vezes utiliza a expressão no plural, às vezes utiliza no singular. Alguma pergunta até aqui? Então, na prática, você pode interpretar a taxa real de câmbio como se fosse um preço relativo de bens importados vis-à-vis bens domésticos. Bens nacionais como vis-à-vis bens estrangeiros. Vamos ver o que eu coloquei aqui nas notas de aula. A taxa de câmbio real, então vamos lá, como eu disse, é a taxa que podemos trocar pelos bens servidos de um país pelos bens servidos de outro país. Ou seja, ela é um preço relativo. Por quê? Ela é dada pela fórmula 3. A taxa de câmbio real, que é o Qzinho, é igual a E vezes P asterisco sobre P. Onde, eu já disse, Qzinho, a taxa de câmbio real, é a taxa de câmbio nominal, ou seja, R$5 por dólar, algo desse tipo. P asteriscos é o preço de uma cesta de bens estrangeiros, uma cesta de bens dos Estados Unidos, e P e uma cesta não necessariamente são as mesmas cestas, podem ser, ou seja, essa cesta que eu estou falando aqui e essa cesta aqui podem ser iguais ou não, tá? Muitas vezes o pessoal é a mesma cesta, mas para a discussão que a gente vai ter aqui é irrelevante se essas cestas são iguais ou não. Bom, então, o que acontece aqui? Você tem, então, o preço de uma cesta P asterisco nos Estados Unidos. Digamos que seja $5. Tá? Aí tem o preço de uma cesta no Brasil, vamos dizer que seja R$20. Deixa eu facilitar isso aqui um pouquinho, desculpe. Eu gosto de facilitar a nossa conta. Deixa eu, só, para não ficar aí, deixa eu botar assim, 60 ou 40, pronto. E aqui eu vou botar 4, para facilitar um pouco a nossa vida. Então, uma dada cesta nos Estados Unidos custa $4, uma cesta aqui, sei lá qual, no Brasil custa R$40. Aí você quer comparar as duas. Perdão, o custo das duas, evidentemente, você precisa da taxa de câmbio. Então, aí supõe que a taxa de câmbio é igual a R$5 por dólar. Então, o EP asterisco, até para não haver dúvida, reais por o S cifrão, unidade aqui, tá? Para enfatizar a unidade. EP asterisco vai ser... Aqui faltou um S, né? Desculpa. O S cifrão. Vai ser 5 vezes 4, R$20. Essa. Tá? Então, em reais, o preço da cesta estrangeira é 20. Tá? E qual é a taxa que você pode trocar uma pela outra?
2, né? Se eu tenho uma cesta dessa, eu tenho R$40, com esses R$40 eu consigo comprar duas da outra cesta. Então, a taxa real de câmbio, que é igual a EP asterisco sobre P, na prática, como aquilo que a gente tinha discutido no quadro anterior, é um preço relativo. É a taxa que você pode trocar uma cesta pela outra. Tá? Perguntas? Tá? Não há pergunta? Então vamos em frente. Vi um comentário aí no chat, mas a pessoa já saiu. Tá? Então fica para a próxima. De fato, a taxa de câmbio real pode ser interpretada como preço relativo entre uma cesta de bens estrangeiros, cesta de bens nacional. Desculpe, me perdi aqui. Vamos lá. A gente discutiu a fórmula, já falamos disso aqui. Temos que falar disso aqui. Perdão. Precisamos falar disto aqui. Já chego nisso. No momento eu vou pular, tendo visto o que eu fiz ali no quadro. De fato, a taxa de câmbio real pode implicar o preço relativo de classes bem estrangeiras e seja meio nacional, é a discussão que a gente acabou de fazer. Como eu falei, cestas podem ter a mesma composição, não, também já tinha falado disso. E agora um ponto importante, né? Vamos lá, se eu pegar, isso aqui é uma dada cesta, 10 quilos de arroz, 5 quilos, cesta A, e uma outra cesta no Brasil. Você troca as cestas, você vai achar outra taxa real de câmbio, possivelmente. Tá? A taxa real de câmbio não, ela depende das cestas. Então, colocando outra forma, a taxa real de câmbio não é única, né? Depende das cestas que você utilizar na hora que você avaliar o P asterisco e o P. Perguntas? O que na prática, um comentário na prática faz, ao invés de usar preço de cesta, utiliza índice de preço. Pega um IPC americano, um IPC brasileiro, ou um índice de preço dos Estados Unidos, um outro índice que para os Estados Unidos também tem mais de um IPC. Então, aqui no Brasil tem vários IPCs, vários índices de preço ao consumidor. Pega um índice de preço ao consumidor do Brasil, um para os Estados Unidos, e utiliza, ao invés de usar o preço da cesta. Tá? Utilizei aqui o preço da cesta porque fica mais fácil associar com o preço relativo. Então, tem essa questão aqui que eu marquei em retângulo. O livro utiliza E para denotar 1 sobre E e não aloca uma letra para a taxa real de câmbio. Então, vamos lá. Print screen. Não é isso não. Tomara que não abra, não. Ainda bem que não abriu. Eu morri de vergonha se abrir isso aqui a paciência no meio da aula. Agora eu quero vir para cá, marcar isto aqui. Um pouquinho mais para a direita. Ctrl C. Agora eu vou vir para... Esse aqui eu vou fechar. Vou apagar o quadro. Editar, colar. Ok. Até que eu estou aprendendo a usar esse troço, né? Porque eu ainda apanho. Fechar. Não quero salvar nada. Então, vamos lá. Eu estou utilizando ali, como já discutiu, a letra E para a taxa nominal de câmbio. O livro utiliza a letra minúscula E para denotar o recíproco do Ezão. Mas que diabo é isso? Vamos lá, como é que a gente faz aqui? A gente cota, eu estou usando o E do jeito que a gente faz usualmente aqui no Brasil. Tá? A gente cota o real, a gente coloca assim, reais por dólar, reais por euro, reais por franco suíço, tá? Boa parte dos países, quando cota a taxa de câmbio, faz assim. Nos Estados Unidos, eles fazem, no Reino Unido também, eles fazem o contrário. Ao invés de botar moeda doméstica por... Quando a gente fala assim, reais por dólar, a gente está fazendo... reais por euro, a gente está fazendo moeda doméstica por moeda estrangeira. Os americanos fazem moeda estrangeira por moeda doméstica, tá? Só para entender. Vamos lá. Suponha que, por algum motivo, os americanos estivessem olhando para a taxa de câmbio real, do real para o dólar, tá?
Se a gente aqui no Brasil está trabalhando com real por dólar, a gente está trabalhando com moeda doméstica por moeda estrangeira. Se os americanos fossem trabalhar com moeda doméstica por moeda estrangeira, eles tinham que usar qual taxa de câmbio lá? Dólar por real. Tá certo? Só que eles não fazem isso, eles fazem real por dólar. Então, os americanos, eles, assim como o resto do mundo, eles cotam euro por dólar, real por dólar, franco suíço por dólar. Só que quando eles adotam, fazem trabalho assim, eles estão fazendo, eles não estão colocando moeda estrangeira por moeda doméstica. Enquanto todo mundo coloca moeda doméstica por moeda estrangeira, ou moeda doméstica pela principal moeda estrangeira, que é o dólar. Então, o que o livro chama de Ezinho é aquilo que nós estamos chamando aqui de 1 sobre E. E por que você não segue o livro? A maior parte dos livros não procede desse jeito que o Menkel seguiu. Então, se for pegar um outro texto, se eu não falasse isso que nem o Menkel, simplesmente ia dar confusão quando você fosse estudar algum texto mais à frente, fora do curso. Então, eu vou seguir o procedimento mais usual, tá? Alguém quer fazer uma pergunta? Então, o que está acontecendo? E segunda coisa, aquilo que eu chamei aqui de taxa real de câmbio, evidentemente, você, quando tem essa igualdade, também tem isso aqui, né? E aí, se você for pensar, esse é como se tivesse um 1 aqui, isso aqui é o que o livro chamou de Ezinho, né? Então, tem 1 sobre Q, Ezinho, P sobre P asterisco, tá? Então, ele está trabalhando, o Menkel na prática está trabalhando com isso aqui. E ele não usa uma letra para isso. Ele só usa a expressão taxa real de câmbio o tempo inteiro, tá? Mas então, assim, o que aconteceu na prática foi o seguinte, ele usa a taxa nominal de câmbio computada da forma oposta que a gente faz usualmente, é o que nós vamos fazer. Consequentemente, a taxa real de câmbio dele também está invertida. É o recíproco. Alguma pergunta até aqui? Isso vai nos dar um pequeno trabalho, mas paciência, vamos ter que fazer dessa forma. Então, ataquei aquele retângulo que eu tinha falado aqui. Ok. Então, agora, olhando para esta bolota que aqui está. Uma variação na taxa de câmbio real tem impacto sobre o fluxo de comércio. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Então, vamos lá. Então, olha, o que acontece é assim, supõe que a gente falar a taxa real de câmbio aumentou. Aí supõe que a gente está dizendo o seguinte, que esse sujeito ficou constante, esse aqui ficou constante e o E aumentou. Então, que o E aumentou, tá certo? Na prática, o que acontece? Lembra, os bens importados ficam mais caros. Quem é isso aqui? Era o preço de uma cesta de bens disponíveis nos Estados Unidos. Ou algum bens que você queria importar. Então, isso aqui, vezes o E, isso era o preço em dólar, vezes o E era o preço em real. Então, você dizer que a taxa real de câmbio aumentou, você está dizendo que os bens importados ficaram mais caros. E, relativamente, os bens domésticos ficaram mais baratos. Então, uma variação na taxa, no Q, tem impacto no fluxo de comércio. Não interessa de onde veio essa variação. Pode ser porque o E aumentou, mas ou o E ficou, ou porque mudou o P asterisco, tá? O fato é que um aumento no Q, seja qual for independentemente de qual das três variáveis do lado direito está mudando de valor, um aumento no Q torna os bens importados relativamente mais caros. E tem impacto no fluxo de comércio. Por quê? O brasileiro tende a comprar menos no exterior, porque os bens importados estão relativamente mais caros, e os estrangeiros tendem a comprar mais no Brasil, porque aí os bens brasileiros para os estrangeiros ficaram relativamente mais baratos, tá? Alguma pergunta até aqui? E aí trazer agora um segundo ponto. Suponha que a mudança na taxa real de câmbio tenha sido uma mudança no E. O efeito, ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, suponha que o E aumente e, ao menos temporariamente, esses dois preços não mudam.
aí também tem um impacto na balança comercial, no fluxo de comércio, tá certo? Então, o ponto é, uma mudança na taxa de câmbio tende a impactar o fluxo de comércio, exportações e importações, desde que isso leve a uma mudança na taxa real de câmbio. Se não mudasse, por exemplo, você aumenta o E, dobra o E, mas o P dobra, aí não deveria ter feito sobre o fluxo de comércio. Tá? O que acontece é que os preços tendem a ser, o P tende a se ajustar mais vagarosamente, ou seja, o E ele é muito mais volátil, oscila muito mais, a taxa de câmbio oscila muito mais do que os preços. Tá? Então, uma mudança no E tende a impactar a taxa real de câmbio. Perguntas? Tá? Aí, então, se os preços ajustaram vagarosamente, aquela discussão que a gente acabou de ter. Aí, o último bullet item dessa página. Observe que quando se usa a expressão taxa de câmbio, o mais provável é que seja falando da taxa de câmbio nominal. Ou seja, se alguém falou taxa de câmbio e não disse nada, o mais provável é que seja a taxa de câmbio nominal. Mas dependendo do contexto, talvez a pessoa esteja falando da taxa de câmbio real. Mas, por exemplo, você está olhando o noticiário econômico, o dólar subiu, a taxa de câmbio aumentou, normalmente estou falando da taxa de câmbio nominal. Tá? Mas, às vezes, dependendo de um texto mais técnico, você tem que se certificar que o autor está falando de uma ou de outra taxa. Tá? Perguntas? Então, senhores, a gente vai entrar aqui uma primeira teoria da determinação da taxa de câmbio, a paridade do poder de compra. Nosso objetivo é falar da determinação da taxa de câmbio, ou seja, entender como que a mudança em algumas variáveis econômicas, por exemplo, a oferta de moeda, impacta a taxa de câmbio. Vamos falar da determinação da taxa de câmbio, essencialmente. Ou se não, dizer qual o valor que ela vai ter, ou seja, falar que mudanças em algumas variáveis vão impactar, aumento nessa variável, naquela, leva um aumento ou um decréscimo na taxa de câmbio. Então, a gente começa aqui com a nossa primeira teoria para a determinação da taxa de câmbio. Então, para não haver dúvida. Então, você discute esse modelo bem simples aqui. Já deveria ser um asterisco, desculpe. E aqui é o P asterisco, né? Esse é um modelo para determinação de preço e quantidade no mercado competitivo. Então, é um modelo bem simples para determinação de preço. Então, a gente vai começar com uma teoria bem simples, um modelo bem simples. E fato que empiricamente não é muito bem sucedido para a determinação da taxa de câmbio. A paridade do poder de compra, a sigla em inglês é PPC. Não, desculpe, a nossa sigla aqui vai ser PPC, paridade do poder de compra, em inglês é PPP, Purchase Power Parity. Então, a gente vai começar, de onde a gente vai tirar? A gente vai fazer um desenvolvimento matemático que vai chegar na gloriosa PPC. Nosso ponto de partida, eu digo o seguinte, pega um I é um bem qualquer. Não tem 10 bens na economia, então I pode ser 1, 2, 3, 4, até 10. Não sei quantos tem. Aí, de acordo com a lei do preço único, agora que ele vai falar, vamos lá, deveria acontecer o seguinte, a lei do preço único não deveria ser chamada de lei, deveria ser chamada de hipótese heróica do preço único. Isso quer dizer, você deveria estar dizendo o seguinte, o banco está pensando em dois países, Brasil e Estados Unidos. Aqui é o preço do bem I, por exemplo, batata, R$5 o quilo. Então, ele está dizendo, se a taxa de câmbio é 5, o preço da batata deveria ser $1 nos Estados Unidos. Todo mundo entendeu? A lei do preço único então diz o seguinte, o preço do bem é o mesmo em todos os países. Quando você faz a conversão dos respectivos preços pela taxa de câmbio nominal. Tá? Já vou dizer aqui para vocês, ela não funciona. Mas por que, Alexandre? Pensa o seguinte, vamos pensar em país, pensar dentro de um mesmo país. Tá? Qual é a taxa de câmbio para a moeda que circula na areia da Praia de Ipanema, ali, na areia da Praia de Ipanema, para a moeda que circula a 3 quarteirões, ali na Visconde de Pirajá, por exemplo?
né? É a mesma moeda, tá certo? Você se transaciona com reais na areia da Praia de Ipanema, pode comprar e vender coisas com reais na Visconde de Pirajá. Mas todo mundo que já foi à praia sabe que o preço, por exemplo, de uma Coca-Cola, digamos que seja a Coca-Cola na areia é R$ 5, se você for até a Visconde de Pirajá comprar a mesma Coca-Cola, talvez você pague R$ 3, né? Na areia sempre é mais caro. Ou pelo menos era antigamente, imagino que ainda seja assim. Ainda é assim, gente? Acho que é, né? Sim ou não? Sim, sim, sim. É. Então já, para o mês país já não vale. Aí alguém pode chegar e fazer o seguinte: olha, mas peraí, Alexandre, é que veja bem, a Coca-Cola na areia, fisicamente ela é igual a Coca-Cola lá no Barra, 2 quarteirões, mas tem uma diferença que é a comodidade que está embutida em você pegar ali na areia sem ter que sair da praia até andar 2, 3 quarteirões para comprar uma Coca-Cola. Tudo bem. Mas se for pensar, então assim, o fato é que você não vai ter dificuldade para achar dois bens idênticos, porque se você diz que a diferença de localidade faz com que os bens sejam distintos, aí você nem faria sentido de aplicar a teoria do preço único. Mas o fato é que não tem por que você dizer que a batata em Nova York tem o mesmo preço que a batata nos Estados Unidos, porque a batata em Nova York tem o mesmo preço que a batata no Rio de Janeiro, quando você sabe que não vale a Coca-Cola na areia da Praia de Veraço. Na areia da Praia de Ipanema não tem o mesmo preço que uma Coca-Cola num bar a 3 quarteirões da praia. E não é só para Coca-Cola, por exemplo, você vai no supermercado, vai em 2 supermercados diferentes, você acha, por exemplo, uma água mineral, garrafa de água mineral, R$ 1,90 no supermercado, no outro é R$ 1,97 ou R$ 2,10. Sempre tem pequena diferença de preço, né? Mas o fato é que essa diferença tende a ser mais acentuada quando você pensa em países. Mas vamos ignorar esse fato e vamos supor que essa lei do preço único é válida. Então, que os preços, um bem qualquer, seja batata, cebola, ele tem que satisfazer, os seus preços vão satisfazer essa condição aqui. Então, quando isso vale para um bem qualquer, então, por exemplo, suponha que eu vou pegar uma cesta com 2 bens, tá? Então, isso aqui é verdade. Isso aqui também é verdade. Esse aqui eu posso botar aqui. E eu vou comparar uma mesma cesta agora, no seguinte sentido. Então, se isso aqui a primeira igualdade é verdade, a segunda igualdade é verdade, eu posso multiplicar ambos os lados por uma certa quantidade, uma mesma quantidade por ambos os lados, Q1 aqui, uma outra quantidade para o bem 2, tá? Então, assim, eu estou montando uma cesta com quantidades Q1 do B1, quantidades Q2 do bem 2. E aí eu posso somar tudo e eu vou ter assim, ó, P1 Q1 mais P2 Q2 é igual a P1 Q1 mais P2 Q2. O que é... Gente, que tinha um asterisco, hein? Esquecido, ó. Aqui vai ter também. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o preço da cesta em dólares. O outro termo à direita, entre parênteses, é o preço da cesta em reais. Então, a minha conclusão, colocando aqui embaixo, é que E vezes P asterisco é igual ao P. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se a lei do preço único fosse válida para vários bens, eu poderia montar uma cesta com esses bens e concluir que o preço da cesta é o mesmo, tá? E esse seria um resultado bem genérico, porque aqui, seja qual for o valor de Q1, seja qual for o valor de Q2. Tá? Poderia ser uma cesta com 5 unidades de Q1 ou com 40 unidades de Q1. Q1 e Q2 aqui são genéricos, quaisquer quantidades. Tá? E aí você pega essa expressão, simplesmente joga o P para o lado esquerdo, igual a 1. Isso aqui recebeu o número 4 nas notas de aula. Tá? Perguntas até aqui? Então, chegamos aqui à expressão 4. Ok? Aí,
obviamente, essa expressão 4 aqui é equivalente à expressão 5, você vem, joga o P e o P asterisco para o outro lado, né, o P fica em cima, o P asterisco fica embaixo da barra de fração. E a qual pode ser interpretada como uma equação que explica como a taxa de câmbio é determinada. No seguinte, se pode, digamos assim, suponha que você soubesse os determinantes do P e você soubesse os determinantes do P asterisco. Se você tem uma boa teoria para explicar o comportamento do P e do P asterisco, você pode usar essa teoria, aplicá-la à expressão 5 para falar do comportamento do E. Ok? Então, assim, isso de quando pode ser interpretada como uma equação que explica como a taxa de câmbio é determinada, nesse sentido. Se você sabe explicar o comportamento de P e de P asterisco, você vai conseguir explicar o comportamento do E. Desde que a expressão 5 seja verdade. Tá? Divertido da seção, lembra, que é para ter uma teoria de determinação da taxa de câmbio. Então, quais são os nossos problemas aqui com a expressão 5? Primeiro, determinação do P e do P asterisco. Se você sabe explicar o comportamento do P e do P asterisco. Eu tenho algo a dizer sobre a determinação de P e P asterisco, então precisaria disso. Pelo menos no longo prazo a gente tem, no curto prazo não. Segundo, a evidência empírica. O que é isso? Evidência empírica é olhar para os dados. E a evidência empírica não funciona não, que eu peço que vocês comparem a expressão 4, que aqui está. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Não. Então, 4. Com a expressão 3, que eu vou reescrever aqui. Então, observe o seguinte. Se a 4 for verdade, a 3 é verdade, porque é a definição de taxa real de câmbio. Se a 4 é verdade, a definição de taxa real de câmbio implica que ela tem que ser sempre igual a 1. E ela não é sempre igual a 1. Isso é porque, na verdade, a lei de preço único é uma hipótese que ela não sei por que chama de lei, ela não é respeitada, ela não é satisfeita empiricamente. Os dados não são consistentes com a lei do preço único. Como consequência disso, há uma falha os dados não se comportam de acordo com isso aqui. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Aí eu digo, a igualdade 4, que nós temos aqui ainda, esta aqui, é conhecida como versão absoluta da PPC. A versão relativa da PPC é a expressão 6, que diz delta minúsculo, que é a taxa de desvalorização cambial, ou seja, a variação percentual de E. P a taxa de inflação doméstica, P asterisco a taxa de inflação internacional. Posso apagar o quadro? Então vamos lá. A PPC absoluta é a 4. A PPC relativa é a 6. E, só para não haver dúvida, então, o delta, vou tentar colocar cor aqui, associar isso às cores. Então, um tiquezinho, cada variável. Esta variável está associada, ou seja, esse delta é a variação percentual do E. Este π é a variação percentual do P. E este senhor π asterisco é a variação percentual do P asterisco. Tá? E aí, a gente acho que já dei esse exemplo aqui. Por exemplo, se dois professores da UFRJ têm o mesmo salário sempre, quando o seu salário de um aumenta 10%, do outro aumentou 10% também. Tá? Então, se dois professores têm o mesmo salário, quando o salário de um deles aumenta
15%, 10%, 5%, o outro aumenta 10%, 5% lá o valor também. Agora, você pode ter acontecendo, ter, por exemplo, um professor que ganha 1.000, outro professor que ganha 2.000, e o salário de ambos aumentar 100%. Então, quem ganhava 1.000 passa para 2.000, quem ganhava 2.000 passa para 4. Os salários não são iguais, mas cresce a mesma taxa. Tá? A ideia é a mesma aqui. Então, dizer o seguinte, os professores têm o mesmo salário, seria igualdade absoluta de salário. A igualdade relativa de salário seria que os salários seriam a mesma taxa, podendo, mas o salário propriamente dito poderia ser diferente. Então, vamos lá. A igualdade 6, ela só está dizendo o seguinte: existe uma relação que amarra a taxa de crescimento das três variáveis. A variação percentual do E, do P asterisco e do P. Enquanto a expressão 4, ela diz algo sobre o valor das três. Inclusive, que a gente vai ver o seguinte: se a 4 é verdade, a 6 é verdade. Mas pode acontecer da 6 ser verdade e a 4 não ser verdade. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Então, eu digo na última bullet item aqui da página 8, que a versão relativa da PPC é uma condição mais fraca do que a absoluta. Mais fraca no seguinte sentido: se 4E se verifica, não, aqui realmente está errado, né? Se 4 se verifica, ou se 4 é verdade, né? A expressão 4 se verifica, se 4 é verdade, então o mesmo vale para 6. Contudo, é possível que 6 seja verdadeiro, enquanto 4 é falsa. Vamos ver que conta eu fiz aqui. Vamos lá. A gente tem duas afirmativas. Como é que eu vou atacar isso? Quero copiar um bando de coisa aqui para o quadro. E não. Não, acho que, na verdade, porém, a 4 e a 6 eu vou deixar escrito. Vamos lá, aqui em cima. 4. Que era azul, desculpe. É isso, não é? 4. 6. Sim. Aí eu dou um exemplo numérico. Desculpa, vamos lá. Vou pegar aqui. Vou tentar botar isso aqui. Print screen. Curioso, paint. Colar. Não, quero mais isso aqui. Então, vamos lá. Eu disse, se 4 é verdade, o mesmo vale para o 6. Ou seja, 4 é verdadeira, 6 é verdadeira. Lembrando que aqui tinha uma correção. Né? Contudo, é possível que a 6 seja verdade, enquanto a 4 é falsa. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um exemplo numérico. Né? Basicamente, basta pegar alguns números, satisfaço para estabelecer que ou seja, essezinho aqui, ó, esse 2. Então, vamos ver. Estamos olhando para esse 2. Esse 2, ó, o ataque ao 2 é feito com exemplo numérico. Eu digo o seguinte. Eu digo que a taxa de câmbio na data T-1 é igual a taxa de câmbio na data T, ambas iguais a 4. Eu digo que PT-1 igual a 1,1. PT igual a 1,1 aqui, né? Desculpa, aqui eu errei. Aqui
é 1, ou seja, 1,0, tá? PT menos 1 asterisco. Igual a 2. E vamos avaliar as variáveis que aqui estão e que aqui estão. Vamos lá. Primeiro, o delta, que é a variação percentual do E, é 0, porque o E ficou constante de uma data para outra. Então, isso aqui é 0. O π, que é a variação percentual do P, é 10%. Passou de 1 para 1,1, poderia dizer de 100 para 110, isso aqui é 10% de variação. O π asterisco também é 10%, que passa de 2 para 2,2, isso é um crescimento de 10%. Pode, a gente analisa, pode pegar a calculadora e conferir. Tá? Então, agora observa o seguinte, quanto é que é π menos π asterisco? A diferença aqui é 0, né? Então, esses três números aqui, eles satisfazem a igualdade 6. Então, a 6, ó, é satisfeita. Tá? E o 4? Vamos olhar. Pode olhar, tem duas datas até para a gente olhar o 4. Vamos lá. Observa que é t menos 1 vezes p asterisco. T menos 1 sobre pt menos 1 é igual a 4 vezes 2 sobre 1, que é igual a 8. Tá legal? Que é diferente de 1. Então, a 4 não foi satisfeita na data t menos 1. E se for olhar na data t, também não vai ser satisfeita, que isso aqui. Você for avaliar, é igual a 4, que o E não mudou, o E ficou constante 4, vezes 1,1. Não, 1,1 não, desculpe. 2,2. E 2,2 sobre 1,1 é 2. Então, isso aqui também é 8. Tá? De novo, diferente de 1. Então, nas duas, a 4 é violada tanto na data t como na data t menos 1. Então, pode acontecer do 6 ser verdade e o 4 não. Tá? Alguma pergunta até aqui, gente? Então, a discussão sobre o 2, que diz que é possível que 6 seja verdadeiro enquanto 4 é falso, foi feita. E aqui nos 5 minutos finais, a gente discute a afirmativa 1. Afirmativa 1 é a seguinte. Muito assim. Você pega, aplica numa data, pega então, coloca para uma data qualquer isso aqui. Ou seja, então a 4 pode ser escrita assim. Aplica o logaritmo natural de ambos os lados, dessa última igualdade aqui, você vai ter que isto aqui é verdade. E aí, isso vale para qualquer data, vale também para a data t menos 1, então eu poderia colocar aqui embaixo. Ó. E aí, tomando a diferença de uma para outra, você chega
nesta expressão que aqui está. Não, aí eu precisava ter feito assim. Colar e vir para cá. Você está falando, referindo a esta expressão aqui. Mais rápido eu copiar e colar do que eu escrever tudo lá. Acho que fica até melhor. Colar. Ou seja, você combina as duas últimas linhas em azul, você chega nessa expressão que está aqui. Tem ali nas notas de aula, tá certo? Então, você conclui que delta é igual a π menos π asterisco. É justamente a expressão 6. Tá? Bom, e o que a evidência empírica diz? Eu já falei, PPC absoluta, ela não é satisfeita, que basicamente PPC absoluta está taxa de câmbio igual a 1. Então, a PPC absoluta não é satisfeita. No tocante, a última vez que eu olhei para isso, um texto sobre isso, no tocante à PPC relativa, a evidência era mais controversa. Talvez a PPC relativa, pelo menos no curto prazo também não, mas se você dar um prazo de ajuste, talvez ela seja satisfeita no longo prazo, mas não era claro. Tá? E o último, que a bolotinha aqui, bolotinha não, a travessão de se a PPC relativa absoluta se verifica, então a taxa de câmbio real é constante igual a 1. A gente já falou sobre isso, né? Tá? Falamos isso há poucos minutos. Perguntas? Senhores, então a gente vai, na aula que vem, terminar esse tópico. Vamos pegar esse apêndice, que é algo fora do livro. Tá? Não tem no livro. Vamos discutir o tal modelo monetário do balanço de pagamentos, vai ser importante mais à frente, com sorte, se a gente cobrir toda a matéria, utilizado também no último tópico da disciplina. Tá? Vocês podem já ir dando uma olhada na lista de exercício, ou nas listas de exercício, na lista, né? Na lista de exercícios, que é uma lista para o tópico. Vou fazer aqui o que acontece. Esse é o tópico 5. Vocês podem fazer tudo tudo do livro, as questões adicionais. 1 você pode fazer, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 não. Mas aqui nas questões adicionais de 1 até 4 você pode fazer. Você pode fazer toda a lista, exceto as questões adicionais 5, 6 e 7. As 3 últimas adicionais não, que depende desse modelo monetário do balanço de pagamentos. Gente. Perguntas? Então, vou interromper a gravação. Já são 8h10. Stop recording.